E nesse dia 11 de agosto, nessa terça-feira, a gente comemora o Dia do Advogado. E nós vamos conversar com a presidente da OAB Subseção Dias Formoso, a doutora Lisandréia Antonini Koenig, que vai nos falar sobre essa profissão louvável que a gente tem, o advogado hoje, para tudo, fazer um contrato, enfim, precisando de alguma coisa, o advogado está presente sempre, né? Bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes. Sim, nesse dia que comemoramos o Dia do Advogado, nós precisamos sempre relembrar, né, a importância dessa profissão. O direito, né, o advogado, ele é essencial à administração da justiça. A gente sabe que existe todo o complexo de toda a cadeia, né, de funcionários, atores que a gente chama, que trabalham, né, com os direitos e cumprimento de deveres também em relação às pessoas. O judiciário, né, importantíssimo, os serventuários de justiça, e o advogado, né, promotores de justiça, defensoria pública, são vários agentes de justiça. Delegacia de polícia, vou citar todos aqui, né, mas o advogado está presente, né, em todos os momentos da vida do cidadão, quando ele tiver seus direitos feridos, né, ele vai precisar de um advogado para que leve esse seu problema para a justiça, para uma resolução, para uma delegacia, fazendo uma denúncia, né, examinar algum problema que ele tenha, buscando uma solução, né, sempre com vista na legislação, procurando entender a situação e encontrando o melhor caminho, né, que traga tranquilidade ao seu cliente e paz social, que é uma busca também incessante do advogado, né, é que todas as relações fiquem bem, que haja equilíbrio em todas as relações. Muito bem. A senhora falou, né, que tem uma trajetória de 38 anos aí, né? Como é que era lá no início e até os dias de hoje? Fazendo uma linha do tempo, assim, claro, que só pode simplificar um pouco, mas enfim. Sim. Na realidade, é uma caminhada, né? 38 anos, eu me formei em 88 e nós, essa minha geração lá, a gente vinha... não existia toda a tecnologia que existe hoje, né? Então, para minha geração, foi uma dificuldade e um aprendizado, para todos é aprendizado constante, mas para nós a mudança, né, de tu fazer uma petição lá numa máquina de escrever, com cópias, era muito difícil realmente para a facilidade que tu vê hoje que a tecnologia trouxe, né? Nós então passamos para a era do computador, hoje para a era de IA, que a gente também está se adaptando e procurando aprender, mas realmente mudou muito. Mas essas mudanças vieram para ajudar, para simplificar, né? Desde que o advogado continue se esforçando, continue se atualizando, e é isso que a OAB, então, enquanto organização, esse é o papel dela também, né? É acompanhar toda essa trajetória, essa mudança de comportamento, mudança de forma de trabalho durante todos esses anos e ajudar que esses profissionais se adaptem a essas mudanças. Então a OAB ela tem um papel institucional para garantir as prerrogativas do advogado, para auxiliar no que ele precisar e também, na realidade, tanto que a OAB, a nível de estado, ela fornece vários cursos. A gente tem a escola ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, que ela tem cursos permanentes de atualização, né, em várias áreas do direito, várias áreas doutrinárias e também hoje não tem, há muitos anos, né, não tem como escapar de fazer com que os profissionais se adaptem a essa nova cultura toda online, eletrônica que existe, né? Então a gente tem que se atualizar, né? Mas realmente é um salto, assim, né? Em poucos anos, né? São 38 anos, mas se a gente for pensar, em 30 anos, assim, mudou radicalmente a nossa forma de trabalho, como mudou de vocês. A tecnologia veio e deixou todo mundo meio atordoado com tudo que aconteceu, mas o importante é se manter atualizado, é estudar, e nós precisamos, né, corresponder ao que nos é pedido. Muito bem, as ferramentas estão aí, né? E foram várias ferramentas, até a própria internet, né? O acesso ao computador, as máquinas ficando modernas, a questão da IA agora que a senhora trouxe também tem ajudado bastante, né? Mas a gente ainda tem um Código Penal antigo, né? Lá de 1940, né? E muitas emendas ali, muitas leis foram trazidas.
Eu gostaria que a senhora destacasse uma mudança crucial, assim, questão de leis, não sei, a senhora não atua talvez na área criminal, enfim, mas cada um tem sua área, né, se especializa. Mas falando em leis, tivemos aí nos anos 90, tivemos o ECA, depois tivemos em 2006 a Maria da Penha, tivemos antes aí, né, também a questão, no mesmo ano, a questão do Estatuto do Idoso. São várias, né, leis que foram, estatutos e leis que foram criadas e aprimoradas. E tivemos agora um avanço, né, na questão da Lei Maria da Penha, que completa 20 anos nesse ano de 2026. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho também desses avanços nas leis também. Sim, na realidade o direito está em constante transformação. O direito, desde que ele passou a ser codificado na realidade, porque regras, para se viver em sociedade, nós precisamos de regras, de regramentos, né? Porque o homem, quando ele passou a viver em sociedade, quando ele passou a viver em grupos, isso também deu lugar ao conflito. Né? Porque sempre que tu ocupa um espaço que alguém pode entender que é do outro, que é seu, há conflitos. Então, desde que a humanidade existe, há conflitos. Né? E o direito ele vem para regular esses conflitos. E o direito, na realidade, a evolução dele, ele evolui à medida que as relações humanas demandam essa regulamentação. Né? Então, o ECA aconteceu isso, quer dizer, a sociedade começou a ver que precisava ter um olhar diferente para as crianças, né, para os adolescentes. Não bastava aquele código antigo, aquelas leis esparsas que existiam, né, que tratavam do menor, simplesmente, né, do menor de idade. Não se passou a olhar diferente. Essa criança precisa de um olhar atento, precisa de conselheiros, né, na cidade, de conselhos tutelares que cuidem dessas crianças. E começou a se regulamentar todo esse sistema de proteção à criança. E então apareceu o ECA, né? Foi instituído o ECA, foi regulamentada essa lei. E assim são com todas as relações, né? A Maria da Penha também. Na realidade, se a gente for pensar, eu até escuto às vezes as pessoas dizendo, mas o Código Penal trata do homicídio, né? Tá lá, tá dito, matar alguém é crime, tá as penas para matar alguém, com agravantes e tudo mais. Por que a Lei Maria da Penha precisa vir e trazer uma forma diferente de olhar para esse crime? Precisa sim, né? Porque nós temos uma questão cultural, uma questão que não é nossa, do nosso país, é uma questão muito maior, né? Em que a mulher ela era subjugada, em que a mulher ela não tinha direitos, sequer a mulher tinha direito de votar, de opinar na família ou fora dela, né? Então foram conquistas que foram acontecendo ao longo dos anos. E por que então existiu uma lei que proteja a mulher? É para que realmente a sociedade aprenda, nós precisamos também todos aprender sempre. E ela vem mostrando isso. Não, eu preciso, né, de uma lei que ensine as pessoas o que está acontecendo com as mulheres, a maneira como elas são mortas. O número mostra, né? Isso não somos nós que falamos, os números mostram isso, os índices mostram, são alarmantes. Então ela vem para regulamentar de forma mais drástica e mostrar que aqui sim, essa pessoa, essa criança, adolescente, precisa de uma proteção e as penas são dessa forma, nessa situação, são agravantes, são agravadas, e para a mulher também nessas condições. Mas tudo isso acontece porque o direito ele está em constante evolução, sabe? Ninguém vem e inventa uma lei do nada. Isso não vai acontecer. Às vezes acontece alguns absurdos, né, que a gente ouve, estão pensando em fazer uma lei lá que não tem pé nem cabeça. Mas as leis, os regramentos, eles existem a partir do conflito. Aconteceu alguma coisa que fugiu da normalidade, que fugiu do bom senso, mesmo em termos de crimes financeiros, né? Eles normalmente acontece a situação para daí vir o regramento. Assim é a evolução do direito, né? E assim vai acontecer sempre, à medida que mesmo a internet, os crimes cibernéticos, né? Veio a internet para facilitar muito a nossa vida. Do advogado, do profissional, do médico, de vocês, de todo mundo, do estudante. Dali um pouquinho, aqueles que têm tempo, né, para pensar e como fazer uma coisa tão legal passar a ser utilizada para o crime, fizeram isso. E a partir do momento em que eles abriram essa janela para o crime, precisou fazer o quê? O legislador sentar e pensar, bom, precisamos de leis para punir crimes cibernéticos. Então, vem o avanço da legislação sempre dessa forma, né? E em todo esse processo, o advogado está lá presente, né? Como porta-voz, como alguém que leva essa demanda para o judiciário, como alguém que faz esse alerta. Por isso, nesse dia, eu preciso render homenagens aos nossos colegas aqui de Espumoso. Nós somos hoje 163 advogados inscritos na OAB aqui de Espumoso, tá?
Nós temos aqui em Espumoso colegas nas mais diversas especialidades, trabalhando de forma séria, né? Conduzindo os processos de forma séria, junto ao cliente, junto ao judiciário, com respeito e lealdade, que deve, na realidade, talhar os nossos atos, né? Como pessoa humana, né? Isso não é diferente, não é que o advogado precise ser, todos precisamos ser, né? Então eu rendo minha homenagem aos colegas inscritos aqui na nossa OAB. A nossa OAB, ela congrega Alto Alegre e Campos Borges, porque fazem parte da nossa comarca. Temos colegas queridos, colegas muito bacanas aqui na cidade, que além do seu trabalho, eu preciso registrar isso, do seu trabalho enquanto profissional, lá com o seu cliente, que paga seus justos honorários pelo serviço contratado, se envolvem em questões sociais, né? Fazem parte de várias entidades, né? Se tu vai pensar assim, tu pega a PAI, CIMES, clubes de serviço, todos têm profissionais do direito ali ligados, Clube União, piscina, sempre tem, a gente olha assim na composição das diretorias, sempre tem um advogado que está ali, que foi convidado por aquele grupo de amigos, né? Mas para advogar para aquela comunidade, para aquele grupo, né, que precisa do trabalho social e voluntário dele. Então eu preciso fazer esse registro também, parabenizar todos os colegas, né? Porque é uma profissão árdua, não é fácil o dia a dia do advogado, né? A gente sabe, como de tantas outras, mas estamos falando hoje da nossa. E por isso eu rendo minha homenagem a esses profissionais fantásticos que cumprem o seu papel, né? Quanto profissionais, buscando o melhor para os seus clientes e sempre com vista ao equilíbrio, né, da justiça. Muito bem. E aí a gente falou um pouco da área criminal, eu não sei, eu vou perguntar para a senhora agora a sua área de especialização, para a gente falar um pouquinho só. Na realidade, o direito criminal não é a nossa sim, área, mas a gente entrou nas leis porque foi um avanço do direito da questão, né? Sim, foi um avanço. E como? Nós trabalhamos muito com agronegócio, né? É nosso principal enfoque, cobranças judiciais, extrajudiciais, a parte de família também, inventário, a gente trabalha nessa área. Mas existem áreas de especialidades aqui em Espumoso que profissionais assim reconhecidos regionalmente no estado, até em outros lugares, né, que fazem trabalhos excelentes na área previdenciária, na área criminal. A gente sabe, temos excelentes colegas aqui que alcançam sucesso, né, na área de direito público também, que é uma área muito interessante, né. A gente sabe que tem profissionais aqui quando eu digo na nossa comunidade, eu coloco Alto Alegre e Campos Borges juntos, sabe? São profissionais que estudam muito, né? Especializaram nessas áreas e têm o reconhecimento da sua comunidade. Muito bem, são 163 carteirinhas aqui. 163. E a senhora está vendo, futuramente aí está vindo mais ainda a tendência, como é que a senhora acompanha esses novos, ou enfim, tem estudantes que pretendem... Na realidade, a OAB, ela como instituição, ela acompanha a criação de novas universidades. Há uma preocupação também, né, com o nível, né, dessas faculdades, como a gente ouve muito falar também na medicina, que se abre muitas faculdades e tem que se cuidar, e a gente viu agora esses índices também, né, nas faculdades de medicina, e a preocupação com o direito não é menor, sabe? Porque como é um curso que a priori assim ele é mais fácil de ser instalado porque ele não precisa de um laboratório ou um hospital, é natural que existam mais cursos, né, de direito, facilita. E eu penso, né, que o estudar, ou se preparar, ou ser um bom profissional depende muito, muito. Claro que a faculdade tem que ser boa e tem que entregar o que é pedido, o que é exigido pela lei. Mas o profissional precisa, ele, né, se esforçar, ele ter isso como meta na vida dele, né. Mas assim, e o direito, na realidade, que a gente vê, desses 163, tu pode pensar, mas tem tudo isso em Espumoso. Na realidade, são inscritos, mas vão para diversas áreas, né? Eles fazem a carteira da OAB, mas aqui um pouquinho fazem um concurso público, estão em outra área, né? Ou trabalham em outros bancos, né? Trabalham em outras áreas financeiras, mas com a sua inscrição da OAB. Não quer dizer que todos esses 163 hoje tenham escritórios aqui, né? Exercem a profissão, mas estão inscritos na OAB e aptos a fazê-lo, né? Mas o direito te abre possibilidade para outras tantas formas, né, de trabalho,
Daqui um pouquinho, nesse grupo de colegas não estão com o escritório aberto, tal, não trabalham de forma autônoma, mas trabalham como advogados de empresas, dentro de bancos, né? Mas se somam a tudo isso, sim, é um número bem grande, né? Se a gente for pensar hoje, no Rio Grande do Sul tem mais de 100 mil, né, inscritos e no país passa hoje de 1,5 milhão de advogados. Olha só, você falou do direito, o direito abre um leque muito grande, né? Tanto para concurso público como para a área da advocacia, enfim, Ministério Público, né? Judiciário, carreiras policiais, enfim. E aí a gente pode também lembrar aqui que dia 11 também é o dia do magistrado, né? Ah, sim, dia 11 também, fizemos a comemoração dessas profissões tão nobres, né, e importantes para a cidadania no mesmo dia. Então deixamos também os nossos parabéns aos magistrados, né, que também exercem com louvor a sua profissão. Muito bem, conversamos então com a doutora Lisandréia Antonini Koenig, presidente da OAB Subseção Dias Formoso, no dia do advogado, no dia do magistrado. Falamos um pouco sobre direito, né, sobre leis, claro, e claro, sobre a OAB, enfim, e ainda sobre o advogado em si.